conversar com ateus, 3 lições que eu aprendi com D.A. Carson. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, a gente tem vídeos todos os dias sobre Bíblia, sobre teologia, eu tenho certeza que você vai gostar. E hoje eu queria falar sobre esse relacionamento que a gente pode ter com pessoas que não acreditam em Deus. Esse é um canal confessional, que é feito por uma pessoa que fez um mestrado em teologia, de tanto que gosta desses assuntos e de tanto que vive e respira um ambiente de igreja e tal. Eu trabalho com isso e tem pessoas que escolhem outros caminhos e que têm outros caminhos da vida. Tudo bem, como que a gente lida com essas pessoas? E a verdade é que muitas vezes o religioso lida muito mal com quem simplesmente está fazendo uma caminhada diferente da do religioso. E mais do que isso, o religioso cristão, que deveria amar fundamentalmente, inclusive, aquele a quem ele quer contar uma boa notícia, e um ateu é uma pessoa assim, muitas vezes o religioso, o cristão, acaba sendo um tanto avesso àquilo que a própria Bíblia ensina a esse respeito. E o D.A. Carson, que é professor de Novo Testamento da Trinity Evangelical Divinity School, onde eu fiz o meu mestrado, inclusive, ele tem um jeito muito inteligente de lidar com isso. Então tem 3 lições que o D.A. Carson acaba passando, não em forma de 3 lições, sou eu que estou fazendo isso de modo mais didático, mas nesse excelente livro, O Deus Presente, do Don Carson, cujo link para você adquirir vai estar aqui na descrição, se eu lembrar de fazer isso. Mas tem 3 coisas que ele faz aqui que eu acho muito relevantes e eu tento trazer para a minha prática ministerial e até mesmo para o meu canal. Para isso, eu quero ler aqui um trecho do que ele traz no capítulo 12 desse livro. Ele diz assim: o expressivo e interessante ateu Christopher Hitchens argumenta que todo registro religioso se direciona à guerra, ódio e conflito. Então ele menciona aqui o Christopher Hitchens fazendo uma afirmação que é, numa certa medida, de colocar qualquer religioso na defensiva, de fazer com que qualquer religioso queira rebater o argumento prontamente. E a primeira lição que o Carson passa para mim quando ele continua a escrever esse livro é a seguinte: você pode aprender com o que um ateu tem a dizer. Obviamente, isso é um tanto óbvio, mas muitas vezes a gente reage de uma outra maneira, especialmente quando a afirmação do ateu nos coloca na parede. Quando ela faz com que a gente fique na defensiva, que a gente trave. Não, a gente não apenas ama essa pessoa com quem a gente está conversando, como a gente sabe que Deus deu a essa pessoa capacidade cognitiva e inteligência, então aquilo que ela está dizendo talvez tenha algum sentido. E olha como o Carson reage um pouco depois no parágrafo seguinte. A razão por que há alguma verdade na acusação formulada por Hitchens é que uma das coisas que a religião faz, toda religião, é abordar alguns assuntos como questões de importância extraordinária. Em outras palavras, o Carson, ele dá uma certa razão para o Hitchens. Ele diz que em parte o Hitchens está certo, ou seja, é possível aprender algo com o que essa pessoa está dizendo, até mesmo com o que essa pessoa está dizendo a respeito da religião. E eu vou parar e eu vou refletir, como Carson fez, a respeito da afirmação dele. Poxa, tem alguma verdade aí? Por que será que isso é verdade? E então eu aprendo com isso. E claro, eu vou aprender com isso raciocinando e pensando a partir de um prisma confessional, cristão, bíblico, mas isso não significa que eu tenha que descartar aquilo que uma pessoa ateia ou ateísta trouxe como elucubração intelectual. Olha só que interessante.
A segunda coisa que o Carson faz diz respeito não ao conteúdo do que ele acabou de dizer, mas à maneira como ele está representando o argumento dessa pessoa que não acredita em Deus. No caso do Christopher Hitchens. Extremamente respeitosa, extremamente honesta, de tentar reproduzir da melhor maneira possível o argumento de alguém que discorda de mim, que não concorda comigo. Isso deveria valer para qualquer debate, não só entre um cristão e um ateu. É uma regra do debate acadêmico de maneira geral, e eu acho que o Carson talvez tenha uma habilidade em fazer isso precisamente por ser um acadêmico, um professor universitário, na verdade hoje mais preocupado com pós-graduação do que propriamente um professor universitário de graduação. Na academia nós temos como uma das regras de ouro saber se alguém é um bom acadêmico, em especial na área das humanidades, se ele representa com fidedignidade as posições de quem discorda dele. E isso deveria ser trazido para nós, para o ambiente do nosso relacionamento com todo mundo que não é cristão. Ora, eu não devo fazer um espantalho nem ridicularizar o argumento de quem discorda de mim. Se eu faço isso, de antemão a pessoa já vai me retratar, já vai pensar a meu respeito como um arrogante, como uma pessoa desagradável, como um desonesto. E com razão. E com razão. Se a minha postura é de pronto ridicularizar aquilo que eu discordo, de antemão a gente já perde o debate por causa da forma, por causa da maneira. Então, em primeiro lugar, eu posso e talvez deva aprender com as contribuições e elucubrações que um ateu tem a trazer, desde que eu examine isso com um olhar a partir das próprias ferramentas que o Espírito Santo nos deu, que o nosso repertório nos dá, que a Bíblia nos deu para lidar com a realidade. Em segundo lugar, tratar com honestidade o argumento que essa outra pessoa está trazendo. Em terceiro lugar, terceira grande lição do Don Carson, que ele coloca aqui, ele pega emprestado um argumento do Alistair McGrath para fazer aquilo que eu imagino que seja um comportamento sempre recomendável. Ele vai dizer o seguinte, olha, considere isso. Alistair McGrath já mostrou em seu livro sobre ateísmo que se você não tem uma religião para transcendentalizar as coisas, você acaba transcendentalizando algo mais. Em outras palavras, o que o Carson está trazendo aqui para o debate sobre ateísmo do Christopher Hitchens e tal, ele está dizendo o seguinte, olha só, se o problema da religião é causar violência porque ela acredita em temas muito fundamentais, e esses temas muito fundamentais fazem com que pessoas queiram defender esses fundamentos de maneira muito efusiva, chegando até as vias da violência, não se iluda. Sem a religião, pessoas também acabam transcendentalizando outras coisas e se apegando a verdades muito fundamentais e recorrendo também à violência. Esse é o argumento que o Alistair McGrath faz e que o Carson está resgatando aqui no livro. Essa manobra que o Carson está fazendo é o terceiro comportamento que eu acredito que a gente deva ter diante de qualquer ateu, que é a seguinte: se afastar do debate e usar o argumento da pessoa com quem a gente está discutindo, de quem a gente discorda, usar o que existe de verdade naquele argumento para analisar tudo de um espectro um pouco mais amplo. Será que aquela verdade que a pessoa está levantando diz respeito à religião ou diz respeito a mais coisas? E eu uso a verdade que a própria pessoa está elucidando e que está trazendo à tona para dizer, opa, essa sua verdade pode ser usada contra o teu próprio argumento. E via de regra isso vai aparecer muito nas conversas que a gente tem com uma pessoa que é
ateia convicta. Ela vai fazer críticas da religião que dizem respeito ao que elas mesmas creem. E então ela vai chamar a gente de dogmático quando elas também são dogmáticas ao afirmar retumbantemente a inexistência de Deus, por exemplo. Então, veja, de maneira carinhosa, de maneira amorosa, de maneira respeitosa, de maneira honesta, o Carson está usando o argumento do Christopher Hitchens contra o próprio Christopher Hitchens. O que é muito inteligente, difícil de se fazer. Ele está pegando emprestado aqui o Alistair McGrath para fazer isso e faz muito bem, faz de maneira muito bem feita. E é algo que a gente deve fazer. A gente, no meu entender, 3 coisas que o Carson está trazendo para a gente aqui: ouvir o ateu, representá-lo da melhor maneira possível, mas não é porque eu estou respeitando, não é porque eu estou amando que eu vou fugir do confronto ou do debate ou de expor as falhas lógicas do pensamento do meu interlocutor. 3 coisas aqui que são talvez um tanto básicas, mas feitas com maestria por parte do Carson, que do ponto de vista teórico, elencar esses 3 elementos talvez seja fácil, na prática é difícil fazer, na prática ele faz muito bem aqui em O Deus Presente, que é um livro que traz muito mais do que isso. Na verdade, é um livro que nos ensina a enxergar a narrativa bíblica como um todo. Para quem quer entender o que é a Bíblia como um plano contínuo desenhado por Deus, esse é um bom livro. Tem outros bons nessa mesma seara, mas esse aqui é um bom livro, eu sempre recomendo. Se você acompanha o canal faz tempo, você já deve ter me visto falar desse livro em outras oportunidades. O Deus Presente, do D.A. Carson. O link para ele está aqui na descrição. Esse era o meu recado para hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com alguém. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.